Esse é o nosso momento de live, essa live que estava agendada para a semana passada, mas que hoje eu vim aqui te contar tudo. É algo que nunca te disseram sobre a epicondilite. Então, o nosso tema de hoje é epicondilite medial. Como que a gente vai raciocinar? Como que a gente vai fazer para poder gerar resultado no seu paciente no primeiro atendimento e como que essa melhora ela pode ser gradativa, evolutiva e sem perder o que se ganhou a cada atendimento, tá? Então esse é o nosso tema de hoje. Fica aí que eu vou te dar todo o raciocínio, todo o direcionamento e vou te explicar como que o Dry Needling pode te ajudar nesse processo de tratamento. A gente vai abrir de verdade e trazer todo o raciocínio direto sobre a epicondilite medial, tá? Então seja muito bem-vinda, eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Needling, atuo há 10 anos ministrando formação em Dry Needling no presencial e no online. Há 1 ano estamos no online levando esse curso completíssimo para todo o Brasil. Então, para você que está aqui no YouTube, já aproveita, já deixa o seu like, já se inscreve para que você saiba sempre o melhor que a gente está ofertando para você, que você receba aí essa notificação. E para você que está aqui no Instagram, aproveita, ó, e manda a setinha aí para todo mundo, todos os fisioterapeutas que você já sabe que precisa acompanhar essa live, que faz atendimento de dor, que recebe muita gente durante o atendimento. Muito bem, minha gente, quando chega paciente de epicondilite medial, o que está envolvido nesse quadro? Como que esse paciente se apresenta para a gente? Como que ele chega para a gente, né, no arriar das malas no consultório? Todas as vezes que eu recebo um paciente de epicondilite, primeiro que a maior incidência de chegar já com o diagnóstico fechado no consultório é da epicondilite lateral. E na epicondilite medial, o paciente vem meio perdido, ele não sabe ainda exatamente o que ele tem, o que ele apresenta. Muitas vezes ele começou, é engraçado que na epicondilite medial, pelo menos na minha experiência clínica, o paciente chega ainda sem ir ao ortopedista diretamente. Ele vem porque ele quer fazer uma avaliação, uma fisioterapia, ele já usou várias pomadas para promover o relaxamento, já colocou água quente, já colocou gelo, ele já fez tudo que na cabeça dele era possível e aí ele parte para vir ver o que está acontecendo. E a literatura chama de uma disfunção de tenista ou arremessador. Só que é muito interessante porque a gente, tanto quem assistiu aqui a live da epicondilite lateral, tem percebido, eu venho falando muito isso, que a gente tem recebido pacientes que não fazem atividade desportiva, que necessariamente usariam essa estrutura, né, de disfunção e que simplesmente apresenta o quadro. Então ontem, por exemplo, eu estava com meu paciente da epicondilite lateral. Ele já era meu paciente, não foi para o médico, não fez nenhum, foi no Google, fez uma avaliação diante dos sintomas que ele estava apresentando e já veio para mim. Olha que bacana. E aí eu comecei a avaliar e vi que também tinha um quadro de dor no epicôndilo medial. E o que esse paciente faz? Esse paciente, advogado, esse paciente trabalha sentado, é contador. A atividade desportiva que ele faz é musculação e corrida, então na verdade foge de todo o princípio e parâmetro do que a gente tem de definição, né? Mas se a gente for ao pé da letra dessa tendinite, dessa epicondilite, a gente vai ver que é um quadro de tendinose que pode já estar crônico, por um esforço repetitivo. Então olha aí como a gente não deve simplesmente fechar a nossa janelinha do pensamento para apenas atividade desportiva, para apenas disfunções que podem estar gritantes, e sim avaliar. E aí, o que eu consigo enxergar diante desse processo no fisioterapeuta, né?
que as pessoas confundem muito o processo de diagnóstico patológico médico com a avaliação condizente que o fisioterapeuta precisa fazer. Então o fisioterapeuta ele precisa futucar, mexer, tentar entender de verdade o que está acontecendo com aquele paciente, avaliando um todo. Tá? Então, que atividade de esforço seria essa? O que estaria acontecendo nesse corpo que estaria gerando essa compensação, que estaria gerando esse recrutamento excessivo? Tá? Então, pensando nesse paciente que não faz nenhuma atividade, que necessariamente utiliza essa musculatura para arremessar nem para jogar, mas você vai pensar numa cadeia, você vai pensar na inervação, você vai pensar no trajeto, e aí as coisas começam a clarear. E eu te garanto que nessa live de hoje vai ficar tudo muito mais claro e você vai ter resultado, você vai ter um GPS na sua mão para poder fazer a avaliação, e no final da live eu vou te dizer quais músculos são esses e todo o caminho que você deve pensar e tratar, e vou dar aquela dica da Paranhos para você também avaliar se isso pode ser uma disfunção visceral e de qual víscera pode ser, tudo bem? Então não saia daí, fica aí ligado porque a gente vai estar falando nesse processo. Então chegou o nosso paciente aí, pode estar vindo com um diagnóstico fechado de epicondilite lateral, mas que você vai buscar se tem alguma dor sim no epicôndilo medial e se tem alguma sobrecarga nas estruturas que fazem parte da disfunção do epicôndilo medial e fechar uma cadeia lesional, algo que você vai conseguir abraçar mais o seu paciente e dar muito mais resultado. E como que eu cheguei a essa conclusão, minha gente? Eu adoro falar isso, porque essa minha conclusão foi errando muito. Quando eu não tinha ainda entendido que eu precisava utilizar todas as ferramentas, inclusive o dry needling, utilizando a fisiologia, utilizando a anatomia do corpo, eu errei muito. Eu errei porque eu não conseguia gerar resultado e eu deixava o meu paciente solto. Gente, no primeiro atendimento, a gente tem 80% de chance de fisgar essa criatura e de fazer com que ele tenha certeza de que você é a fisioterapeuta, é o fisioterapeuta que ele sempre sonhou, que ele sempre desejou. Então, nesses 80%, acredite em mim, se você não entrega o resultado que ele deseja, você não vai ficar na cabeça dele, não vai ficar na memória dele. E atenção, parêntese. Resultado não é resolver a dor do seu paciente. Resultado é você reduzir a dor, é você entender o que está acontecendo e a cada hora do dia do paciente ele vai começar a perceber uma melhora no quadro clínico dele. Então, esse é o resultado. É quando ele sai entendendo a disfunção dele, então isso é muito importante. Depois que ele entende a disfunção dele, você age em cima do processo que está envolvido no complexo doloroso dele, da disfunção, e ele sai do seu atendimento com melhora. O paciente quer sentir melhora. Então, qual é o movimento que ele não faz? Então, meu paciente ontem, ele não conseguia segurar esse livro. Na verdade foi a tração, porque a tração tem aproximadamente 8 quilos. Então quando ele segurou, ele sentiu dor, tanto na parte medial do cotovelo, quanto na parte lateral. Então esse vai ser o teste no final do meu atendimento para ver se o meu paciente conseguiu ter um resultado. E aí eu vou amarrar esse atendimento com alguma prescrição, com algum exercício, com alguma mobilidade, e vou marcar esse próximo atendimento bem próximo para poder reavaliar se esse resultado se manteve, se houve uma melhora nessa curva, e aí sim o seu paciente vai ser seu, porque ele vai estar encontrando aquilo que ele sempre buscou. Tá? Então eu descobri errando, eu descobri não entregando o resultado, eu descobri agulhando apenas no local, fazendo dry needling apenas no local onde doía. E aí está o erro.
Não é apenas aonde dói, é no trajeto, é saber de onde vem a inervação, quais são os músculos que fazem parte e todo o trajeto dessa estrutura por onde passa essa inervação que faz parte dessa área. Tudo bem? E aí a coisa vai dando resultado, minha gente, resultado. E quando você vê, a sua agenda tá cheia, você tá atendendo a família inteira, porque você passa a ser o fisioterapeuta de referência, o queridinho, aquele que mora no coração da criatura, e todas as vezes que ele tiver alguma disfunção, você vai ser lembrado. Tudo bem? Eu tenho certeza disso. E a primeira vez foi assim, foi fazendo apenas o agulhamento no local. Vamos lá. Quando a gente fala apenas de dry needling no local, se eu falo de uma epicondilite medial, quais seriam os músculos, as estruturas que estariam associadas a essa disfunção? Principalmente nós estamos falando dos músculos flexores e do pronador. Então são músculos que estão extremamente envolvidos nesse processo doloroso. Então o seu paciente, ele chega referindo dor aqui, tá? Eu me lembro que eu tinha um paciente que ele não conseguia fazer isso aqui, ó. Ai, que diacho, você vai pensar, que diacho a criatura tá fazendo isso aqui? Não, minha gente. É que quando ele ia escovar o dente, ele apoiava um braço, não sei porquê, mas era uma mania do paciente, minha gente. Cada paciente tem sua mania, cada um tem sua vida, na verdade. Então, a nossa forma de avaliação era quando ele ia escovar o dente, que ele apoiava assim as mãos e para passar o fio dental, algo assim, ele sentia muita dor. Então, era esse momento de dor dele na parte medial. Olha só que interessante. E ele começou com esse tipo de dor apenas nesse momento e começou a sentir dor no final do dia, depois de muito tempo de digitação, onde ele mantém um padrão de flexão muito grande do braço, onde não tinha uma cadeira de apoio, então muito fechado. Olha como o corpo vai dando essa cadeia pra gente. Então, foi aí que estava o meu erro, porque eu não sabia exatamente de onde eu ia começar a tratar e não tratava o meu paciente e não dava o resultado que ele queria, tá? E aí eu perdi vários pacientes, né, gente? Eu perdi, deixei de ganhar, na verdade, né? Deixei de ganhar vários casos em que eu poderia ter entregue muito mais, porque eu ainda não tinha entendido a anatomia de resultado. Gosto desse nome, anatomia de resultado. É quando você abre o olhar, quando você vai mais profundo, vai mais direcionado diante desse aspecto e aí você começa a ajustar o que você tem e você para de buscar muito. Você acaba entendendo que o que você tem é o suficiente, é o necessário para dar resultado. E por que é importante que eu tenha esses músculos na minha cabeça associados à inervação e uma ferramenta que libere a musculatura de forma rápida, menos dolorosa possível? Porque essa criatura ele quer sair com resultado, porque ele quer sair com melhora. Então eu tenho que ter o GPS dos músculos na minha cabeça para que eu gere o resultado e assim o ciclo que eu falei no início ele aconteça de forma muito eficaz e presente, tá? E essa é a importância. Então por isso eu vou investir esse tempo aqui na minha live, por isso eu vou investir numa formação de dry needling, por exemplo, no caso de ferramentas de liberação miofacial, porque aí eu tenho um ciclo bem fechado, bem redondinho, bem direcionado para gerar o resultado. Vamos pensar lá na epicondilite. Então o paciente chega com uma dor aqui, né, na área medial aqui do braço, a depender da função, a depender da posição que ele esteja adotando, esse paciente vai te dizer o que mais incomoda ele, mas qual é o GPS e o benefício de trabalhar nesse GPS? É porque você vai conseguir tratar até onde chega, certo? Então, quando eu começo a tratar essa dor no epicôndilo, essa epicondilite medial, que geralmente está muito próximo e também pode apresentar uma epicondilite lateral, eu tenho que me lembrar quem é que vai estar fazendo parte desse processo. Bom, se a causa é esforço, se a causa é manutenção de postura, é recrutamento
alongamento excessivo dessa musculatura, eu tenho que pegar músculo por músculo e ver quais músculos estão em hipertonicidade. E vamos lá, pega a sua canetinha e anota. Eu quero que você faça a palpação no bíceps, tá? O bíceps geralmente tem muita tensão. E por que ele é tão importante, minha gente? Porque no caso dessa dor da epicondilite, essa musculatura que vai estar aqui e tem um nervo que pode estar sendo reduzido a sua viscoelasticidade, que pode estar tendo a sua tensão, que é o nervo mediano. Então você vai liberar essa estrutura toda da face medial para que depois você prescreva exercícios de automobilização neural. Porque se esse paciente já tem uma parestesia nas mãos, se esse paciente está com dor irradiada, a depender de como é o fluxo dessa dor, você agulhando e prescrevendo a mobilização neural para casa, o seu resultado vai ser magnífico. E em 3 atendimentos eu te garanto que esse paciente vai ter melhorado. Mas aí eu não posso só pensar no bíceps, porque o plexo braquial ele vai estar saindo da onde? Como eu sempre digo, o plexo ele não brota. O plexo tem uma raiz, o plexo tem uma linha, ele tem um caminho, ele tem um trajeto a percorrer. E você tem que ir nesse trajeto, você tem que ir nessa estrutura acompanhando tudo isso. Então, voltando para o advogado, ele passa muito tempo sentado com rotação interna do húmero, com hiperativação de peitoral maior. Então, peitoral maior é uma musculatura que você vai ter que agulhar. Mais do que isso, prescrever alongamento para casa, para manter essa estrutura livre, para que essa inervação possa percorrer de forma tranquila, leve e eficaz. Tudo bem? Então observe que eu estou te dizendo, faça o dry needling nessa musculatura, prescreva exercício para casa. De automobilização neural, prescreva exercício de alongamento, dê um encaixe a ele todo bonitinho do que ele precisa. E aí sim, além dele sair melhor, ele vai melhorar a cada hora, porque a entrega de resultado é a nossa meta. E aí ele vai estar ligado com você diante desses exercícios. Poxa, Sibeli, mas será que eu devo parar apenas no peitoral maior? Não, você vai liberar o subclávio, você vai liberar o escaleno, tá? Sim, extremamente importante para as epicondilites, porque é uma área que pode gerar tensão exatamente na passagem do plexo braquial e, segundo a Jeanette Tribal, estas musculaturas aqui, escaleno, subclávio, peitoral, pode gerar dor referida para a área do antebraço. Então, é uma área que a gente já sabe de pesquisa científica que está associadíssimo com dor nessa área, tá? E aí, você vai passar o exercício de automobilização neural para poder você liberar e manter essa estrutura e o paciente, quando voltar com 24, 48 horas para você fazer o dry needling de novo, a curva de melhora dele vai estar lá em cima e mantida. Tudo bem? Esse é um processo muito direcionado. É uma curva de melhora de subida e mantida. E aí você vai conseguir evoluindo cada momento desse. E por que se consegue gerar benefício quando você faz o dry needling nesses músculos para o paciente de epicondilite medial? Porque você está trabalhando o trajeto, você está trabalhando todo, você está associando a potência que a fisioterapia pode entregar, que é liberar essa musculatura, mobilizar o nervo, trabalhar o trajeto e em sequência começar a trabalhar força muscular, tá? E aí você começa a entender, você começa a deslizar e passear com muita tranquilidade no seu paciente. E aí aquele paciente, gente, eu fico muito triste quando eu vejo... Meu marido está estagiando agora e eu vejo a tristeza dele de ver que da fisioterapia convencional é entregar tão pouco. E ele fica muito frustrado porque o paciente está lá meses
anos, acabam fazendo amizade na fisioterapia convencional e acabam achando que fisioterapia é apenas exercícios soltos, ou que é apenas o TENS, ou que é apenas o ultrassom. E ali ele leva anos. Então assim, trabalhar com resultado é você trabalhar para entregar o retorno da vida dessa criatura, sabe? Dessa vida de função, dessa vida onde ele vai se sentir mais útil, onde ele vai conseguir entregar os processos reais e acreditar que ele vai conseguir melhorar porque ele está vendo. Então ele vai ter um comprometimento. E quando você passa a cobrar mais caro, e você entrega tudo isso, então você entrega uma avaliação potente, você entrega um conhecimento para o seu paciente, você diz a ele o caminho que você está fazendo, percorrendo, esse paciente, ele começa a ficar muito feliz e ele começa a fazer o que você pede para casa porque ele está pagando caro, sabe? E então a gente terá outros momentos para a gente falar dessa relação de resultado e retorno financeiro. Mas se imagine como cliente, né? Se imagine como cliente recebendo aquilo que você deseja em um tempo específico. Ou quando você não recebe, quando ele não tem uma curva de melhora tão alta, mas ele tem uma avaliação bonita. Ele tem uma avaliação que diz assim, olha, eu acho que isso vem da sua raiz nervosa, portanto, eu quero uma ressonância magnética para eu ter a certeza. Gente, ele fica muito feliz. Ele fica pipoca dentro da panela de pressão, sabe? Porque é exatamente isso que a gente quer como cliente. Então essa relação de empatia, eu estava lendo sobre marketing, né? Benefícios dentro da área de saúde. Entregar resultado é o mínimo que você pode fazer, porque é por isso, para isso que você foi contratado. Então você não está fazendo nada de extraordinário dentro desse processo. A parte de ser extraordinário vem muito além, e aí vem muitas estratégias da empresa para entregar essa parte extraordinária diante do processo. Então é por isso que eu acredito tanto, é por isso que eu estou aqui todas as quartas-feiras, dedicando o meu tempo, dedicando o meu momento de almoço para que você que está aí possa entregar algo de valor. De valor é resultado, porque esse é o mínimo que você é contratado. Então, se você hoje não está entregando o resultado, você não está entregando o mínimo necessário. Você não vai ser marcante na vida de ninguém. E aí, se você não é marcante, você não tem o retorno financeiro que você deseja. Então, resultado é a palavra que gira no meio. E lembre sempre, resultado não é zerar a dor do seu paciente. Resultado é ter uma avaliação digna, é mostrar o caminho, é explicar o que ele tem e gerar melhora a cada hora. Tudo bem? E é por isso que eu invisto tanto e que foi um divisor de águas na minha vida ter a formação do Dry Needling. Por conta de um baixo custo, por conta de um alto resultado. E isso mudou a minha vida. Porque hoje eu entrego o mínimo suficiente dentro da área de saúde, que é resultado. Resultado a cada minuto. Tudo bem? Faltam 2 minutos, já entreguei aqui o GPS para vocês, já falei o porquê do benefício de fazer o Dry Needling. Agora eu quero saber, alguma dúvida? E para você que está aqui no YouTube, na gravação do YouTube, deixa o seu comentário aqui embaixo, me explica. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram e me segue, conversa comigo no direct, que eu terei o maior prazer de te conhecer e de estar próximo de você. E para você aqui no Instagram, me conta aí,